Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar com nossa aula remota. Hoje, preparei para vocês uma pequena revisão, tá? Vamos trazer, pessoal, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional. Podemos acompanhar pelo livro na página 171, que tem relações entre grandezas. Existe dois conteúdos: grandezas diretamente proporcionais, atividade da página 173 e 174, grandezas inversamente proporcionais, atividade da página 179. Será importante para assim poder fixar o que estamos aprendendo. Bom, pessoal, começando com o nosso conteúdo, grandezas proporcionais. Para entender melhor, temos que entender grandezas. Grandezas são unidades de medidas que tem no nosso dia a dia, como comprimento, massa, capacidade, tempo, área, volume, entre outros. Essas situações do dia a dia podem estar ligadas e assim chamamos de grandezas proporcionais. Podemos então conceituar. São grandezas. O que é grandezas proporcionais? São grandezas do nosso dia a dia que influencia e está ligada a uma outra grandeza. Ou seja, uma grandeza depende do valor da outra. Não sei se vocês conseguiram compreender. Então vamos colocar em imagens para melhor a compreensão. Por exemplo, a quantidade de pães comprado em relação ao dinheiro que você tem. Quanto mais dinheiro você estiver em sua mão, mais pães você compra na padaria. É um exemplo de uma grandeza proporcional. Podemos ver outro exemplo. A quantidade de questões que você acerta na prova e a sua nota final. Quanto mais você acertar numa prova, maior será a sua nota. Vamos lá, pessoal. Grandeza diretamente proporcional. Vamos entender a diferença entre grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Grandezas diretamente proporcional vai ser da seguinte maneira: quanto mais aumenta numa grandeza, vai aumentar na outra. Pegamos o exemplo aqui da página 171, que é o seguinte: observando no quadro a relação entre a massa do tomate comprada e o preço a pagar em uma banca. Ou seja, quanto mais tomate você comprar, maior será o valor que você vai pagar. Ou seja, as duas grandezas estão diretamente ligadas, porque quando um aumenta, o outro também vai aumentar. Então, podemos dizer que é uma grandeza diretamente proporcional. Conhecemos as grandezas diretamente proporcionais, agora vamos conhecer as grandezas inversamente proporcionais. Esse conteúdo também pode ser acompanhado pela página 177. Grandezas inversamente proporcionais já é um pouco diferente. Por quê, professor? Porque são grandezas que estão ligadas inversamente. Ah, professor, o senhor falou nada com nada. Significa dizer que quando uma grandeza ela aumenta, quanto maior é essa grandeza, menor será a outra. Veja só aqui a comparação da página 177 diz o seguinte, que a vazão da torneira, o que é essa vazão da torneira? É a velocidade da torneira. Quanto de água está sendo despejado por minuto? Quanto de água? 1 litro por minuto. Quanto mais rápido for a torneira, mais rápido vai encher o balde. Vocês têm que saber compreender e interpretar essa questão. Por quê? As pessoas têm que entender quando é grandezas diretas e inversas. E aqui temos um exemplo. Quanto maior a vazão, menor será. Observe que vai caindo. Aqui vai aumentando, de 1 pula para 2, e aqui de 24 pula para 12. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto maior uma, menor será a outra. Professor, como podemos identificar? Vamos agora trabalhar
alguns exemplos de grandezas diretas e inversamente proporcional. Bom, pessoal, estamos aqui. Classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. Pegamos o primeiro exemplo. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Quanto mais você andar no veículo, maior será a gasolina gasta ou menor será? Maior será. Quanto mais gasolina você gastar, mais quilômetro você vai percorrer. Ou seja, é diretamente proporcional. Podemos pegar outro exemplo. Quantidade de tijolos. A área de uma parede. Ou seja, a área de uma parede quer dizer o tamanho da parede. A quantidade de tijolos. Quanto mais tijolos, maior será a parede. Então, é diretamente proporcional. Vamos agora para a letra C, pessoal. Na letra C, a velocidade de um veículo e o tempo gasto para chegar em determinado local. Ou seja, quanto mais rápido for esse veículo, quanto maior a velocidade do veículo, menor será o tempo gasto por esse mesmo veículo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Assim como a letra D, números de torneira na mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Ou seja, quanto mais torneiras, a quantidade de torneiras, menor será o tempo gasto para encher essa piscina. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos agora, pessoal, trazer uma situação-problema que envolva grandeza diretamente proporcional. E logo em seguida, uma que envolva grandeza inversamente proporcional. Inicialmente, quando chega uma pergunta, a primeira coisa que você tem que entender é se ela é direta ou inversa. Veja só nesse exemplo. Um automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol. E aí você tem que interpretar. Quanto mais litros consumir, mais quilômetros será percorrido. Quanto mais litros eu tiver no carro, maior é a distância percorrida? Sim. Então podemos ligar diretamente esses dois valores. Agora, para entender a pergunta, é necessário a gente ler toda, viu, pessoal? Um automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol. Já vimos que é diretamente proporcional. Realizando uma viagem de uma cidade para outra, com base nesse consumo, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 170 km? Ou seja, se em 35 eu vou percorrer e gastar 5 litros, 170 eu vou gastar quanto? Eu não sei, então vou ligar o 170 diretamente com o X. Ou seja, daí então a gente pode montar a nossa fração. Vai ficar da seguinte maneira: você pega esses dois valores e transforma numa fração. 35 sobre 170 iguala a próxima fração. 5 sobre x. Daí você vai fazer uma regra existente, porque é igualdade de fração. Você vai fazer uma coisa chamada multiplicar meio pelos extremos. O que você vai fazer? A dica que eu dou é sempre multiplica o que tiver a letra primeiro. Por quê? Porque vai ficar assim, ó. 35 vezes x, que eu não sei o valor, né? Vai ser igual a 170 vezes 5. Eu sei quanto é 170 vezes 5, então vou colocar o valor. Se eu não souber fazer essa multiplicação, o que eu faço?
Eu venho aqui do nosso lado do caderno e faz 170 vezes 5. Monta a tabelazinha de vocês, porque é interessante para vocês aprenderem. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 7, 35. Coloco o 5 e sobe o 3. 1 vezes 5 dá 5. Com 3, 850. Então, fica. Repete o mesmo 35x, porque você não tem como fazer essa operação. 850. O que acontece? Após você fazer essa multiplicação, você vai isolar o nosso x. Vou até colocar de outra cor. Esse número, pessoal, eu gosto de fazer dessa forma. E quero que vocês pensem dessa forma. Ele está multiplicando pela letra. Se você passar para o outro lado, ele vai inverter a operação que está sendo ocorrida. Veja só, não está multiplicando, você vai passar ele dividindo. Se ele tivesse somando, ia passar o quê? Subtraindo. Mas ele está multiplicando, você vai passar, você vai deixar o x sozinho e vai passar o 35 dividido por 850 dividido por 35. Faz sua divisãozinha. Professor, não sei fazer divisão assim. Então você vai pegar o 850 e dividir dessa forma assim, pessoal. Para a aula não ficar muito longa, eu vou colocar o valor que é aproximadamente 24,28. 24,28. Vamos botar aqui 24,28. Ou seja, qual letra seria aqui? 25 litros. Ah, professor, por que não 20? Porque 20 litros, ele vai chegar a 170 km, não chegará a 170 km. 28 vai ultrapassar muito, então você vai naquele número que é muito próximo. Então seria qual? 25 litros. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma situação problema que envolva grandeza inversamente proporcional. Veja só, primeiro eu estou dizendo que é inversamente proporcional, mas toda vez que for fazer uma questão, tem que interpretar se é diretamente para você resolver como foi feito no exemplo anterior ou inversamente, que vai ser respondido agora. Veja só, um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que um outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas para chegar nesse local. Qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Primeiro você tem que entender o seguinte: quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Sendo assim, você vai ligar as duas grandezas. Como é que eu faço essa ligação? Sabemos que 60 km foi a velocidade de um veículo, gastou 3 horas. Então, vou fazer 60 ligar diretamente com 3 horas. Mas eu não sei quanto foi que o outro veículo, a velocidade do outro veículo. Então, vou chamar de X. Está ligado diretamente ao quê? A 2 horas. Mas, professor, essa é uma situação inversamente proporcional. Quando ocorre isso, quando você for montar a sua fração de igualdades, sua igualdade de frações, você vai ter que fazer um processozinho. Somente se for inversamente proporcional. Você vai fazer o seguinte: vai inverter uma dessas grandezas. Vai colocar a fração da seguinte maneira. Vou até deixar anotado aqui. Como é inversa, tem que trocar uma das relações já montadas. Veja só. Essa relação, 60, está para 3 horas. Quando você for montar sua conta, você vai montar da seguinte maneira.
60 vai estar ligado diretamente com x, é uma fração. E você vai igualar não a 3 sobre 2. Não vai deixar uma fração 3 sobre 2. Você vai inverter. Oxe, professor, por que eu vou fazer isso? Porque é uma regra para quando é diretamente proporcional. Lógico que você não vai inverter os dois. O primeiro, veja que eu coloquei da forma que está, 60 sobre x. E o segundo vou inverter, e vai ficar 2 sobre 3. Agora você vai fazer aquela regrinha. Meio pelos extremos. Detalhe, a dica que eu dou, não importa qual a posição da letra, sempre tente fazer a letra primeiro, multiplica x vezes 2, vai ficar o quê? 2x, que vai ser igual a 60 vezes 3. Vou fazer essa multiplicação aqui, que vai ser 2x, repete, porque eu não estou resolvendo nada aí, vai ser igual a 180. Vou fazer uma setinha aqui para organizar nosso conteúdo. Veja só, agora, o que você vai fazer? Você vai deixar o x sozinho. Esse 2 está multiplicando por x. Então, ele vai passar para o lado de cá, dividindo. Poxa, professor, vai mudar? Vai inverter a operação. Quando você passa de um lado da igualdade para o outro, você inverte a multiplicação. Sempre bom enfatizar que é inverter a multiplicação, porque se fosse 2 somado com x, você ia passar o 2 subtraindo. Por quê, professor? Porque o 2 estaria invertendo a operação do 2, que seria soma, ia ser subtração. Aqui seria multiplicação, passa dividindo. Então fica x igual a 180 dividido por 2. Então x vai ser igual a, dividindo 180 por 2 dá 90. Então seria a questão da letra E. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.